Bom, vamos lá. Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Mais um dia de aula remota. Mais um dia aqui comigo, professora Adriane. Enquanto eu estou admitindo alguns colegas aqui na sala de espera, vão pegando seu livro de inglês aí, por gentileza. Vamos continuar aí os nossos estudos remotos. Não estamos perto, mas nós continuamos juntos, ok, meus amores? Bom dia, Giovana. Só a Giovana está se mostrando na câmera para mim. Bom dia, meu amor. Vamos lá, meus amores. Pegue o seu livro de inglês, por gentileza. Lembrando, bom dia, João. Bom dia, Dinalva. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Bom dia, Elias. Todos preparados aí? Tenha uma quinta-feira de bênçãos, de saúde, de paz, de prosperidade e de muito estudo, tá bom? Pegue seu livro de inglês, meus amores, por gentileza, e abra na página 28. Livro de inglês, na página 28. Deixa eu prender aqui minha bucha. Pronto. Senão ficar assombrando vocês aí. Vamos lá. Deixa eu admitir, enquanto vocês se preparam aí, eu vou admitindo os colegas que estão entrando agora. Eu não posso deixar de dar parabéns a vocês que estão acordados essa hora, que têm foco, que, embora queiram ficar dormindo, estão aí em pé, focados nos estudos, certo? Vocês vão ver que no futuro vocês vão ser grandes vencedores, por conta das atitudes que vocês têm agora no presente. Tá, meus amores? Deixa eu admitir mais um colega. E eu vou fazer com vocês aqui um compartilhamento de tela. Deixa eu admitir mais aqui algumas pessoas. Se vocês ouvirem algum barulho, não fiquem aí agoniados, é porque eu estou aqui embaixo e a cantina tem gente na cantina e eles não estão se tocando que eu estou dando aula, tá? Vamos continuar. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, fale no bate-papo comigo, tá bom? Se não quiserem falar agora, fale no WhatsApp. Estou à disposição de vocês o dia todo, durante a noite. Só, às vezes, eu não olho o WhatsApp durante a tarde, mas à noite, com certeza, eu estou aí respondendo os meus alunos, tá certo? Então, eu vou fazer uma compartilhamento, meu Deus. Eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês e espero que vocês não tenham dúvidas sobre esse assunto. Para que nós possamos responder, deixa primeiramente eu desejar bom dia a vocês, né? Bom dia, meus amores, good morning do fundo do meu coração, tá? Tenham um dia aí abençoado, cheio de saúde, em primeiro lugar, e esperança em segundo lugar, porque tudo isso vai passar. Então, vamos lá, meus amores, olha, para nós respondermos a página 28 do nosso livro, vocês precisam ter aí o conceito de como é que nós usamos used to, certo? Ou to be used to. Os dois têm uma pequena diferença e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Qualquer dúvida, digita aí no bate-papo para mim, que eu esclareço para vocês assim que eu puder, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Como é que a gente usa a estrutura used to? Observe, em primeiro lugar, meus amores, que essa estrutura, ela está no passado, certo? Temos o ed aqui, que demonstra que está no passado. Então, olha só, o slide diz assim, usamos a estrutura used to, seguida de um verbo, tá certo? Obviamente, você tem que colocar used to e algo que você queria citar sobre o passado, geralmente sobre coisas nostálgicas que costumávamos fazer ou ter no passado e não temos mais. Por exemplo, I used to play soccer with all my friends all time. Então, eu costumava jogar. Observe que eu tenho a estrutura used to e eu tenho o verbo da frase play, certo? Então, eu costumava jogar futebol. Então, não se joga mais. É uma ação que a pessoa tinha esse costume de fazer no passado e não fazia mais, tá? Continuando. When he was a kid, quando ele era uma criança,
He used to be blonde. Ele costumava ser loiro, tá? Ele costumava ser loiro. Então, significa que hoje ele não é mais loiro, ok? Então, em inglês, para você citar alguma coisa que você costumava fazer, você usa a estrutura used to, certo? Para qualquer sujeito, não tem problema de colocar acréscimo ou de me preocupar se é he, she, it, ou se está no past, no present, não. Costumava fazer alguma coisa, você coloque um sujeito qualquer, a expressão used to e um verbo que você quer citar que tinha aí, tinha esse costume de fazer, tá certo? Vamos continuar aqui com o próximo slide. Tá um pouquinho menor a letra por conta das informações que tem nele, tá? Edinalva, tá me entendendo direitinho? Dê um ok para mim, meu amor. Obrigada, querida. Vamos lá. Então, qual é a diferença de used to para to be used to? Então, preste atenção, olha. Primeiro ponto para você entender. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Meus amores, eu tenho aqui o verbo to be, certo? E ele não vai ser usado com essa estrutura, to be. Você vai ter que conjugá-lo. Você vai ter que usar a estrutura, a conjugação do verbo to be. Ou seja, I am, you are, he is, she is e etc. Tá? Você não vai poder colocar na frase I to be used to. Não, eu tenho que colocar a conjugação correta do verbo to be. Por exemplo, I am used to, ok? Vamos entender aí quando é que nós usamos essa estrutura to be used to. Já a estrutura que eu acabei de citar pode ser traduzida como estar acostumado a. Ou seja, meus amores, uma coisa que vocês têm costume, certo? Uma ação que você tem costume de realizar. Por exemplo, I am used to the cold. Eu estou acostumado com o frio. Eu estou acostumado com o calor, with the hot. She is, observe que eu conjuguei, certo? Eu tenho o sujeito I, então eu tive que conjugar o meu verbo to be, I am, para depois colocar a estrutura used to, tá? Continuando, meus amores, deixa eu ver aqui. She é o meu sujeito da frase, ela. Eu tenho que colocar o verbo to be correspondente a esse pronome. She is already used to the heat. Ela está acostumada ao calor. Ou seja, usamos o verbo to be, ser ou estar conjugado. Eu já falei isso para vocês, tá? Você não pode colocar essa frase com a palavra to be used to, porque não vai ter um sentido, ok? Continuando, podemos usar essa estrutura com o verbo também, mas esse verbo terá que estar na forma do present participle, que em geral corresponde ao nosso gerúndio, aquela forma com o sufixo ing. Eu risquei aqui, deixa eu apagar, peraí. Eu quero mover essa borracha não, amores. Eu quero mover essa janela para cá, peraí, viu? Fica aí, minha filha. Continuando. Outro exemplo, observe aí, olha. He is used to sleeping on the couch. Ele está acostumado a dormir no sofá. Em inglês, ele tem muitas regrinhas, tem muita minuciosidade, tem muito, como eu gosto de dizer para os meus alunos na nossa língua, muito plantinho, certo? Para você falar, você tem que pensar o que você vai falar, para você poder observar qual é o tipo de expressão idiomática, qual é o tipo de verbo, qual é o tipo de tempo verbal, advérbio de frequência e etc. Então, é muito detalhe que você tem que se orientar. Então, vamos recordar aí, olha. Used to, ela é usada sobre uma coisa que você costumava fazer e não faz mais, certo? Não faz mais, é uma nostalgia, é uma saudade, tá? Então, olha. Example, I used to play soccer with all my friends. Eu costumava jogar futebol com os meus amigos e eu não faço mais isso. Então, é uma nostalgia, uma saudade. Já a outra expressão, to be used to, que tem que ser conjugada, ela está traduzida como estar acostumado a.
certo? Por exemplo, você tem o costume de algo em sua vida e pronto. Então, você utiliza um sujeito, a conjugação do verbo to be, a expressão used to. E você, obviamente, pode colocar um verbo principal aí nessa ação, só que esse verbo tem que ser acrescido de ing. Ok, meus amores? Some doubt or any doubt? Alguma dúvida? Se tiver, pode digitar aí no bate-papo. E eu gostaria que vocês abrissem, aliás, vocês já abriram, na página 28, para nós respondermos essa atividade que tem tudo a ver com o que nós vimos agora. Certo? Não é meu slide. Pronto. Vamos lá, meus amores, atenção. Na página 28 diz assim, olha, questão 11, question 11. Deixa eu ver meu bate-papo aqui para ver se tem alguém com dúvida, para que eu esclareça logo. Professora, quem já enviou a atividade antes, tem que enviar de novo? Não, de forma nenhuma, meu anjo. Viu? Já enviou, está enviadíssimo. Vamos lá, meus queridos, atenção comigo aí, olha. Check the correct alternative to complete the sentence. Então, você vai escolher qual é a melhor alternativa para completar, obviamente, as suas frases, tá? Então, eu tenho aí, olha, question 1. He was. Observe que eu tenho já a conjugação do verbo to be no past, no passado. He was, certo? He was. Então, he was o quê? He was used to swim. É assim que a estrutura pediu que eu fizesse. Deixa eu voltar aqui para a estrutura, para vocês observarem como deve ser construída essa frase, tá? He used to swim or uses swimming. E aí, meus amores? Resposta correta, letra B. A estrutura está formada pelo verbo to be, na minha frase was, he was, mesmo que no passado não tem problema algum, certo? Used to, que é o que precisa ser escrito, a estrutura, e o meu verbo com ing, swimming, certo? Swimming. Então, a tradução dessa frase, he was used to swim every day, ele estava acostumado a nadar, certo? Por que eu não uso está? Amores, porque was é estava e não está, ok? Vamos continuar com a questão 2. My cousins, meus primos, eu já não tenho aí verbo to be algum, certo? Então, eu vou usar a estrutura use to alguma coisa, ok? My cousins used to go, used to go in. E aí? Se eu tivesse o verbo to be nessa frase, seria a resposta número 3, certo? A letra C. Mas, como eu não tenho, eu utilizo a expressão used to go, ok? Used to go to the beach every summer. Meus primos costumavam, né? A tradução melhor que tem é costumavam ir à praia todo o verão, ok? Frase 3, I, pronto, eu tenho sujeito I, mas eu não tenho verbo algum ao meu lado, eu não tenho conjugação do verbo to be nenhuma ao lado da minha frase, certo? Então, qual seria a estrutura correta? Am not used to getting up. Used to getting up, observe. Para que eu use somente a estrutura used to, eu não posso de forma nenhuma usar getting, certo? Didn't use to getting up. E aí, amores, qual seria a estrutura correta para a letra, o número 3? A, B ou C? Obviamente, a resposta correta, como eu ia dizer, é a letra A, certo? Tenho aí a conjugação do verbo to be, tenho na forma negativa, used to, e eu tenho também getting com ing, certo? Continuando. Questão 4. Customers, que significa clientes, didn't use in shopping, didn't use to shopping, or didn't use to shop. E aí, meus amores, qual é a resposta correta? Enquanto vocês colocam aí, deixa eu ver meu bate-papo. Ah, sim, ok. Não tem problema, de novo. Pode participar, minha flor.
Continuando, questão 4, a resposta correta é a letra C. Por quê? Porque eu tenho aí a forma no passado com did not negativo e eu tenho used to, certo? Por que a professora não coloca used to? Meus amores, porque eu já tenho o did, certo? Did not. Então, quando você escrever uma frase em inglês ou você falar e você colocar a expressão, o verbo, a expressão didn't, certo? O seu verbo volta ao normal. Então, use não teria como fazer. Didn't use it. Ficaria incorreto. Então, é didn't use to shop. Com o mesmo sentido, obviamente, do passado. Customers didn't use to shop. Clientes não se acostumaram a comprar aí, fazer as suas compras de casa, tá? Continuando, meus amores, qualquer dúvida nessa questão do didn't, você pode perguntar que eu preparo uma review pra gente, tá? Question 5. She, eu tenho o sujeito she. Vamos ver aí qual estrutura é correta. She didn't use it, like it. She didn't use it to like. She didn't use to like. A mesma coisa que eu expliquei na questão 4, eu reexplico na questão 5, amores. Quando eu tenho o auxiliar do passado didn't, certo? Que é a mesma coisa de did not, eu não posso deixar a minha estrutura used dessa forma. Eu tenho que tirar o acréscimo. Então, a forma correta é didn't use to like. Mesmo a expressão sendo escrita, ela está com o significado do passado. Ok? Vamos continuar aí. Question 6. My parents, meus pais, tá? Parents é uma falsa cognata. My parents, meus pais. Used to live in. Used to live. Used to live. Meus amores, para que eu marcasse a primeira opção, a letra A, eu teria que ter o verbo to be ao lado do sujeito my parents, certo? Se fosse my parents are, aí sim eu poderia marcar used to live in. Mas como eu não tenho, então a opção correta seria a letra B. My parents used to live em Porto Alegre when they were young. Ok? Meus pais estavam acostumados ou se acostumaram a morar em Porto Alegre quando eram jovens. Ok, meus amores, any doubt, alguma dúvida sobre essa questão das expressões idiomáticas? Used to or to be used to, se tiverem dúvidas, pode perguntar, estaremos aqui para esclarecer. Vamos continuar aí com as nossas atividades na página 28 ainda, com a questão 12, tá? Vamos lá. Complete the sentences with used to, certo? Used to or be used to and personal information so that they are true for you. Então, amores, essas frases são frases pessoais, tá certo? Você vai pensar aí na sua reality, na sua realidade, e você vai construir frases utilizando as expressões used to, tá? Que não precisa do complemento do verbo to be, or be used to, que precisa do complemento do verbo to be. Então, vamos lá, amores, olha só. Na question 1, na questão 1, eu tenho o sujeito I, certo? I que significa eu. Eu, no caso, cada um de vocês que estão aí comigo nesse momento, ok? When I was 5 years old. Então, eu quero que você monte uma frase com a estrutura used to or be used to, de acordo com a sua realidade. O que você costumava fazer quando você tinha 5 anos de idade? Nesse caso, como é uma nostalgia, é algo que você sente saudade, que você fez e não faz mais. Então, eu não preciso colocar um complemento do verbo to be. Essa frase só pode ser escrita com used to, certo? O que você costumava fazer, que você tem nostalgia, que você tem saudade de algo quando você tinha... deixa eu ver aqui. Repetir a explicação da 3. Da frase 3 da questão 11, Alisson.
É isso? Digita aí para mim, por favor, meu amor. Sim, ok. Meus amores, olha, na frase 3 da questão 11, preste atenção, na questão 11, fica assim: I, tem um sujeito I, e eu tenho a palavra early, que é cedo, certo? Qual frase tem a estrutura correta para a gente poder marcar o X? Na letra A diz assim: am not used to getting up, tá? Eu não estou acostumado a acordar cedo. Então eu preciso da estrutura used to, eu preciso do verbo to be, mais getting com ing up. Na letra B, used to getting up. Tá errada essa parte, porque eu não tenho o am, eu não tenho o verbo to be. Eu não posso colocar ing se eu não tiver o sujeito junto com o verbo to be. Fica errado essa estrutura. E a letra C da mesma forma, meus amores. Didn't use to getting up. Eu não tenho o verbo to be para complementar essa frase. Então, a única opção correta da questão 3 é a letra A, porque eu tenho am, certo? Mesmo que na negativa, not, eu tenho used to e eu tenho o verbo com ing, ok? Ok, certo. E aí, Edinalva, você conseguiu ver agora, meu amor? Conseguiu compreender? Ok, qualquer dúvida, fale, viu? E deixa eu ver aqui a dúvida do meu colega Micael. Então, o did já traz ideia de passado, por isso se colocasse used, ficaria meio que um exagero. É isso, Micael. Em inglês, a gente tem dois auxiliares, certo? A gente tem o did para o passado, para todos os sujeitos, certo? E nós temos no presente o do e o does. Só que quando a gente usa does, a gente já mostra que é para he, she, it, no simple present. E o did, a gente já mostra que é o passado. Então, tudo que meu verbo ganha, ele perde com esses auxiliares, tanto na interrogativa quanto na negativa. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses dois tempos verbais, fale comigo no privado, fale comigo no WhatsApp, que eu preparo um super review para a gente, tá bom, meus amores? Posso continuar? Mais alguma dúvida? De nada, minha flor. Tendo dúvida, pode falar comigo aqui, estou aqui para isso. Bom, amores, então na questão 12, a frase 1, você deveria fazer construir uma frase com algo que você tem saudade. Se você tem saudade, você não pode colocar o verbo to be em si, tá? Você tem que usar só um sujeito, a expressão used to e algo que você costumava fazer. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo sobre a minha vida aqui. Quando eu era criança, certo? Aí eu posso escrever assim: I used to ride a bike when I was 5 years old. Então, eu costumava andar de bicicleta quando eu tinha 5 anos. E hoje eu não ando mais, certo? É uma coisa que eu tenho saudade e eu não costumo mais fazer. Ok, meus amores? Posso continuar? Vamos continuar aqui, olha. Questão 2, frase 2, perdão. When I was 10 years old, quando eu tinha, no caso vocês, quando eu tinha 10 anos de idade, então você vai montar uma frase sobre a sua realidade, do mesmo jeito que você fez a frase 1, certo? I used to e algo que você fazia e não faz mais. Monte aí essa frase para mim. Se você tiver dúvidas sobre algum verbo, certo? Jogar, ler, cantar, dançar, brincar, você coloca em português, depois você pesquisa esse verbo para fazer a sua frase em inglês, tá? Questão 3, meus amores, vamos lá. My grandparents in English significa avós, tá? Os meus avós, que é o vovô e a vovó juntos, together, ok? My grandparents, os meus avós, o que eles tinham o costume de fazer when they were young, quando eles eram jovens, tá? Se vocês não têm contato com os avós ou se você não pode perguntar para eles agora, pense numa ação. Obviamente que um idoso fazia e não faz mais, tem várias ações, como correr, né? Tem várias ações como, deixa eu ver o que,
sair bastante, agora não pode fazer mais, nesse tempo de pandemia. Então, my grandparents used to, certo? Used to, algum verbo, when they were young, quando eles eram jovens. Ok, meus amores? Vamos lá, questão 4. Deixa eu beber uma aguinha enquanto vocês produzem aí. Let's continue. Vamos continuar. Bom, a questão 4 ela vai ter a estrutura diferente. Por quê, meus amores? Porque eu tenho o verbo to be, eu tenho I am, certo? I am. Então, eu não posso usar mais somente a estrutura used to. Eu tenho que montar uma frase I am used to e algum verbo acrescido de ing, ok? Por exemplo, I am used to riding a bike, certo? Every day. Eu estou acostumado a andar de bicicleta todos os dias, ok? Não esqueçam a estrutura used to mais um verbo de ação com ing, tá? Every day é o complemento da nossa frase, todo dia. Dúvida, bate-papo, deixa eu ver, tá todo mundo sem dúvida. Que povo inteligente. Caramba. Vamos lá, vou continuar. Questão 5, se eu estiver indo muito rápido também, manda eu dar uma pausinha, um breakzinho aí. Na questão 5 vai ser a mesma estrutura, porque eu tenho my parents, certo? My parents, como eu já disse para vocês na questão acima, é uma falso cognata. Ela dá a impressão que é parentes, mas ela não é. Significa pais, ok? My parents. Deixa eu ver aqui no bate-papo alguma dúvida. Quando a frase está no passado, não utiliza ing. Utiliza sim, meus amores. Só que eu tenho que ter a estrutura do verbo to be no passado. Por exemplo, my parents were, certo? Ou I was. O ing fica normalmente. Ok? Com essa expressão, Antônio, used to, viu? Vamos continuar, meus anjos. My parents are, certo? Meus pais estão. O que os meus pais estão? Used to, acostumados a quê? Certo? Aí você coloca uma ação, um verbo de ação com ing, certo? Vai ser, meus pais estão acostumados a praticar algum tipo de coisa aí. Escolha um verbo, watching Netflix, deixa eu ver o que mais. Se os pais gostam de assistir Netflix, dancing every weekend, dançar aí todo final de semana e etc. Tá? Vamos lá. Sexta e última frase da questão 12. Nós temos aí a mesma estrutura da 4, da 5 e da 6. Só que agora eu tenho negativo. I am not. I am not. Ok? I am not o que, amores? O que vocês não estão acostumados a fazer on weekends, nos finais de semana, on weekends. O que você, de acordo com a sua realidade de vida, não está acostumado a fazer no final de semana? Eu não estava acostumada a ficar em casa no final de semana, tá? Estou acostumada agora por conta da pandemia. Ok, meus anjos? Finished? Terminaram? Olha só, meus queridos, a gente vai fazer o seguinte. A próxima página, deixa eu mostrar para vocês aqui no meu slide. Só um minutinho. Essa página Job Corner, ela vai ser como homework, né? Que a gente não pode falar mais homework, atividade para casa. É uma atividade remota complementar. Então, você vai fazer a leitura desse texto, tá bom? Apenas a leitura, não tem nada para responder. Eu queria apenas que você usasse aí de sinceridade e você grifasse a palavra que você tem dificuldade, por exemplo, que você não conseguiu encaixar, para que a gente na próxima terça fizesse aí um bate-papozinho rápido sobre esse texto, tá bom? Não esqueçam.
não precisa mandar foto. Se eu coloquei na bússola semanal, me perdoem, tá? Não precisa colocar foto dessa atividade no Drive, não. Você vai fazer a leitura desse texto, você vai grifar as palavras que você tem mais dificuldade e a gente vai discutir esse texto na próxima terça-feira. Combinado? Dá um ok aí, Edinalva, por favor, meu amor. Ótimo. Eu estou falando só com você, Edinalva, porque só você está aparecendo aqui na minha tela, tá? Deixa eu ver aqui. Pode, daqui a pouquinho, meu anjo, daqui a pouquinho a gente coloca os nomes, tá? Vamos lá, meus amores. O que eu preparei para vocês agora, nesse minuto, tá meio estranho aí o meu slide, mas a gente vai formar aí frases oralmente, tá certo? Você pode ou digitar no bate-papo ou oralmente. Frases aí no past perfect, tá certo? Past perfect. Lembrem-se que esse past perfect é um tempo verbal em inglês quando uma ação do passado acontece simultaneamente depois de outra ação, tá? Por exemplo, hoje de manhã, eu sempre falo essa frase porque acontece. Eu tomei banho enquanto meu marido fez o café, tá? Então foram duas ações do passado que aconteceram simultaneamente, ou seja, precisou de uma ação para que acontecesse outra, ok? Qual é a estrutura do past perfect? Meus amores, a estrutura do past perfect, eu preciso do verbo have no passado, que fica had, tá? Had, mais o meu principal da frase, o meu verbo principal na terceira coluna, como ele é escrito na terceira coluna, ok? Então, se você quiser dar uma pesquisada aí na sua lista dos verbos irregulares, não sei se eu coloquei só regulares ou irregulares, não lembro, tá? Eu faço as minhas atividades e me dá aí um branco na minha cabeça. Quem quiser aí dar uma pesquisada, é na página 190, 191. A lista bem pequenininha dos irregulares que tem no seu livro, tá? Na internet, essa lista, ela tá completa e ela também tem filtros. Por exemplo, quais os verbos irregulares mais utilizados, certo? Quais os verbos regulares mais usados. Então, seria bom você dar também uma pesquisada para o seu vocabulário próprio. Então, vamos lá, meus anjos. Questão 1. Passe as sentenças a seguir para o past perfect e complete os espaços com a forma correta dos verbos em parênteses nesse tempo verbal da língua inglesa. Let's go. Letra A, amores. He o quê? Have ou had? E aí, amores? He had. Como é que fica o meu verbo live? Que é um verbo regular. O que eu tenho que fazer com ele? Deixa eu ver meu bate-papo aqui como tá. Lived, muito bem. Congratulations, João Vitor. He had lived, tá? In Germany before she went to Brazil. Ok. Question B. After I o quê? Então, nesse tipo de tempo verbal, no past perfect, eu uso had para qualquer sujeito, tá? Então, after I had. E o verbo eat, veja aí na sua lista como é que ele fica escrito, amores. Eaten, congratulations. Antônio também, parabéns para vocês aí. Micael também. Had eaten, perfeito, amores. Vocês são top de linha, top of the line. Letra C. If we, precisamos do had, tá certo? Had o quê? Como é que fica o listen? Vamos lá no meu bate-papo. Alguém compartilha aí comigo alguma informação, alguma resposta. E aí? Listened. Very, very good, João Vitor. Listened, ok. Continuando, amores, deixei o bate-papo aberto para que vocês compartilhem as respostas comigo aí, tá bom? Continuando. Ingrid didn't arrive there until after I. After I o quê? E aí, outro verbo livre, Adriane? Ah, não coloquei não, sorry. Ótimo. Had. Não, Arthur, preste atenção, olha. Eu não vou dobrar a minha letra C, tá? Eu estou explicando a letra C novamente. Eu não vou dobrar o listened com 2 N's, porque eu só dobro, meus amores, quando a minha
consoante, vogal. Consoante for a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, a pronúncia de listen é listen, listen. A sílaba tônica é lis e não ten, ok? Agora, se fosse listen, aí eu dobraria o N e colocaria o ED. Ok, Arthur? Right? Ok, let's go. Ok, I o que? Had o que, meus amores? Leave fica left. Ok, congratulations. Letter E. When I had o que? Como é que fica o meu verbo finish na terceira coluna? Isso, congratulations, Alison. Finished é um verbo regular, então eu coloco ed. Ok, meus amores? Question 2, let's go. Olha só, vamos parar. Eu tenho 1 minuto e 5. Coloque rapidinho o seu nome no bate-papo. Tem gente que já colocou. Coloque seu nome. Isso, para que vocês não percam aí a lista de chamada. A sua participação. Muito bem, meus amores. Ótimo, 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 ótimo. Nossa próxima aula é na terça-feira, das 9h40, 9h45 mais ou menos, até as 10h20, tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo, eu estou à disposição de vocês o resto da semana. Ok, continuando, amores. Se eu não conseguir terminar esses slides, a gente termina na próxima aula, tá? Tenham um resto de semana abençoado, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, não saiam, se cuidem, porque os casos estão crescentes aqui em Santa Cruz, tá? Ok? Por hoje é só, espero vocês na próxima aula, lembrando que todos precisamos nos cuidar, tá? Um cheiro bem grande da professora Adriane. Se cuidem, amores, se cuidem muito, tá bom?